E se eu te dissesse que a maior e mais importante guerra do século XXI não vai ser travada com exércitos, tanques ou mísseis, mas com o dinheiro que está neste exato momento no seu bolso e na sua conta bancária? Essa guerra comercial que você vê nas manchetes é uma distração, uma cortina de fumaça. A verdadeira batalha, a mais silenciosa, profunda e perigosa, é sobre o futuro e a alma do dinheiro. De um lado do tabuleiro, nós temos os Estados Unidos, a potência dominante, apostando seu futuro na digitalização. E do outro lado, a China, a potência emergente, acumulando milhares de toneladas de ouro. Enquanto os analistas e a mídia se perdem discutindo sobre tarifas, eles estão ignorando a reconfiguração que está acontecendo nesse exato instante. E não é apenas uma disputa econômica, é uma batalha pela hierarquia de poder do século XXI, pelas regras do comércio e, no limite, pelo controle do sistema financeiro global. E o seu patrimônio está bem no meio desse campo de batalha. Nesse vídeo eu vou te mostrar as estratégias secretas e os movimentos de cada lado. Nós vamos mergulhar nos dados que provam que essa guerra não apenas já começou, como está se intensificando. E o mais importante de tudo, eu vou te mostrar como você pode entender esse novo mapa do mundo para se posicionar de forma inteligente e não se tornar uma vítima inevitável dessa nova ordem mundial que está nascendo. Muito prazer, me chamo Matheus Savariz, sou sócio e cofundador da Target e o meu trabalho, ou melhor, a minha missão aqui não é só dar as notícias, mas decodificar esse complexo mapa dessa guerra geopolítica e traduzir o que realmente importa em uma estratégia clara e acionável para a proteção e crescimento do seu patrimônio. Nós não vendemos cursos e não vendemos promessas fáceis. Nós entregamos clareza e, acima de tudo, soberania num mundo que vai se tornar cada vez mais complexo e cada vez mais incerto a cada dia que passa. Então, já se inscreve aqui no canal, porque a jornada que nós vamos fazer hoje, a profundidade da análise que você vai ver aqui, a mídia tradicional simplesmente não vai te contar. Para entender a magnitude dessa guerra monetária, primeiro nós precisamos olhar para as rachaduras que estão aparecendo no castelo desse império americano, o dólar. Desde 1944, com os acordos de Bretton Woods, o dólar se tornou o pilar inquestionável do sistema financeiro mundial. Essa força inicial vinha de uma promessa muito sólida. Cada dólar era convertível em uma fração de ouro garantida pelas grandes e vastas reservas americanas. Mas acontece que em menos de 30 anos depois, essa âncora foi simplesmente cortada. Em 1971, o mundo entrou numa era que a gente conhece do dinheiro puramente fiduciário e o dólar se reinventou. Ele foi ancorado agora não mais no ouro, mas a grosso modo, feitas aqui sem fazer várias classificações, a ancoragem principal do dólar depois de 1971 foi o petróleo. O sistema petrodólar, que demandou que o mundo comprasse cada vez mais dólares para conseguir energia. Isso deu para os Estados Unidos o que foi chamado de privilégio exorbitante, a capacidade única que a América teve de financiar os seus próprios déficits, de pagar suas contas, imprimindo a mesma moeda que o resto do mundo precisava para sobreviver. Só que é óbvio que todo privilégio tem um custo, e agora, depois de 50 anos, a conta parece ter chegado. Hoje, a dívida federal dos Estados Unidos ultrapassa valores recordes. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, já publicou projeções que são bastante alarmantes. Até 2030, a dívida americana pode ultrapassar em proporção do PIB a de países como Itália e Grécia. O FMI também já alertou que a dívida pública global está caminhando para superar 100% do PIB mundial, com, claro, os Estados Unidos liderando essa expansão. E o FMI também pede que os países comecem a criar reservas. E aí que tá. Por o dólar ser a moeda dominante, significa que os Estados Unidos precisam exportar dólares. Ou seja, tem que pagar o mundo inteiro usando o dólar. Uma implicação disso é ele importar muito, gerando sempre um déficit comercial. O tarifaço do Trump é justamente sobre isso. E ele também tem que emitir novos títulos para o mundo, começar a estocar os seus dólares sempre nos Estados Unidos, o que acaba gerando, por consequência, um déficit fiscal, o que a longo prazo pode aumentar o risco do mundo inteiro ter dólares. Então, nós entramos aqui num paradoxo. Para que o dólar domine, a confiança no dólar tem que diminuir cada vez mais. Se os Estados Unidos quer que os outros países usem dólar, os Estados Unidos têm que comprar mais os outros países, gerando déficit comercial. E ele também tem que fazer os países guardarem esses dólares nos Estados Unidos, aumentando títulos públicos e aumentando, por consequência, de outros fatores, aumentando sua dívida. Uma dívida cada vez mais alta, um risco fiscal mais alto e por consequência, uma desconfiança maior no dólar. Esse aqui é o paradoxo terrível. Mas aí, como é que Washington propõe uma solução para essa sinuca de bico? É muito simples. Se a fundação do prédio está rachando, a aposta é dar um upgrade tecnológico e mais brilhante na fachada desse prédio. Essa é a grande aposta americana.
a digitalização da sua própria dívida. Pensa, por exemplo, no crescimento explosivo das stablecoins como o SDC e o SDT, que eu cobri num dos vídeos dessa semana, falando sobre o ano de 2025, o que aconteceu no mundo cripto nesse ano que passou. Essas moedas têm bilhões de dólares em capitalização de mercado e só vem crescendo. E como é que elas fazem para lastrear um token de dólar emitido? Elas lastreiam em títulos do Tesouro americano. De forma que hoje as stablecoins, essas duas empresas, já são maiores depositárias do Tesouro americano do que países, como por exemplo a Arábia Saudita. Sim, duas empresas que tokenizam dólar têm mais investimento no Tesouro americano do que muitos países. A própria Alemanha também está atrás dessas empresas. Agora, qual que é o próximo passo lógico de tudo isso daqui que já está sendo discutido em círculos financeiros e legislativos? Os próprios títulos do Tesouro americano, a própria dívida soberana dos Estados Unidos, sendo transformados em tokens, circulando livremente em redes blockchain, como colateral universal para uma nova geração financeira. E é óbvio, assim, de primeira vista, que isso aqui traz uma vantagem enorme. Mais liquidez, acesso global e instantâneo aos títulos do Tesouro americano e muito menos intermediários. É uma tentativa de tornar a dívida americana muito mais atraente, mais rápida, mais líquida e profundamente integrada ao futuro digital. Mas perceba uma coisa, não é uma mudança fiscal, não é algo objetivamente que aumenta a saúde fiscal dos Estados Unidos. É uma mudança puramente tecnológica, é uma nova roupa. Você pode comprar a dívida por token ou por papéis financeiros, mas você ainda vai estar comprando a dívida americana. Isso aqui não melhora necessariamente a saúde fiscal. Então, como é que os Estados Unidos podem melhorar a saúde fiscal? O caminho é óbvio, né? Você tem que diminuir a sua dívida ao longo do tempo. Mas como fazer isso? Lastreando ela em ativos que se valorizam ao longo do tempo. Um deles, o Bitcoin. E o Trump já mencionou isso explicitamente. E aqui que o quebra-cabeça se monta de forma fascinante quando nós olhamos para a estratégia que está sendo construída do outro lado do mundo. Enquanto os Estados Unidos apostam tudo na confiança institucional e tecnológica, a China segue um caminho completamente oposto, uma estratégia baseada em história e tangibilidade em um planejamento de longo prazo. Essa aqui é a estratégia chinesa, a construção de um lastro em ouro físico. E a motivação da China ela é muito profunda, vai muito além da simples necessidade de virar um expoente mundial, uma alternativa aos Estados Unidos. Depois de passar pelo que eles chamam de o século da humilhação, com guerras e exploração colonial, o Partido Comunista Chinês decidiu que a soberania monetária é uma questão de segurança nacional. É realmente vida ou morte. E eles estão agindo em várias frentes. Eles criaram o CIPS, que é um sistema de pagamentos bastante parecido com o SWIFT, é uma alternativa ao SWIFT para reduzir a dependência ao dólar. Eles também estão fechando dezenas de acordos bilaterais para usar a yuan no comércio, mas a peça central, a joia dessa coroa, dessa estratégia, é o ouro ainda. A China está acumulando ouro em um ritmo alucinante e silencioso há pelo menos uma década. A estimativa de analistas já falam em reservas que podem ultrapassar 5.000 toneladas, muito acima do que os números oficiais contam. E é importante entender uma coisa, não é que a China está tentando voltar para o padrão ouro da metodologia clássica, não é bem isso. Não é como se cada yuan fosse convertível em ouro. A estratégia é muito mais sutil e psicológica. A mensagem que Pequim está enviando para o resto do mundo, para a África, para a América Latina, para a Ásia, é a seguinte: eu sei que vocês talvez não possam confiar aqui no meu sistema político, não podem confiar na transparência dos meus dados, mas não precisam confiar em nada disso. Confie nesse ouro, nessa commodity usada por milênios. Em suma, confie no nosso ouro. Isso prova que nós estamos testemunhando o nascimento de dois modelos concorrentes de confiança monetária. O modelo americano que diz confie na nossa tecnologia de ponta para gerenciar nossa dívida em expansão. E o modelo chinês que diz o seguinte: se a confiança das instituições e da tecnologia acabar, nós temos o ativo físico e histórico que sobreviveu a todos os impérios. Essa realmente é a batalha que está acontecendo aqui. Só que para capturar a essência dessa disputa, nós temos que ir um pouco além das simplificações. Muitos tentam enquadrar isso como uma luta entre capitalismo e comunismo. Só que a verdade é que esses rótulos servem muito mais como ferramentas políticas e de narrativa do que como uma descrição da realidade. Não existe no mundo real esse combate entre capitalismo e comunismo, pessoal. Não tem nenhuma comparação entre essas duas frentes. Um é um modelo econômico, outro é um sistema de poder. Alguns podem até argumentar que é uma gnose do poder, né? Uma tentativa de transmutar os aspectos da religião e tentar criar um paraíso na Terra sem Deus. Mas a realidade é que o que importa não é o ismo, o capitalismo ou o comunismo,
mas sim quem controla os mecanismos de crédito. É simplesmente isso, quem controla o mecanismo de dívida, de reserva e finalmente o mecanismo da moeda. Mas e as tarifas comerciais aí que estão dominando as manchetes nos últimos anos? Elas não foram apenas uma briga por empregos, elas foram na verdade um catalisador para acelerar o realinhamento da ordem mundial. Simples assim. E agora nós temos que tomar um pouco de cuidado aqui. Se o Bitcoin e as stablecoins podem manter a soberania dos Estados Unidos, naturalmente nós podemos esperar alguns ataques vindo da China. Eu estou falando aqui bem a panos limpos, tá? Manipulação de preço, manipulação de políticas, sabotagem tecnológica e todo tipo de coisa que você pode imaginar vindo da China. Por outro lado, obviamente, nós também podemos esperar uma postura diferente dos Estados Unidos em relação ao ouro. A América tem 4 vezes mais ouro do que as reservas oficiais da China. Então, o poder de influência dos Estados Unidos e manipulação também nesse mercado de commodity também é enorme. E no meio de toda essa batalha colossal que a gente está vendo que vai perdurar por algumas décadas ainda, essa batalha realmente de gigantes, entre a confiança digital de Washington e o lastro físico de Pequim, surge uma terceira via, uma espécie de válvula de escape que na verdade combina o melhor e mais poderoso de cada um desses dois mundos. Você, enquanto cidadão e principalmente enquanto investidor, não tem que escolher um lado nessa guerra. A estratégia mais inteligente é entender a lógica de ambos os modelos, a lógica de ambas as frentes e se posicionar de forma soberana. E é aqui que 2 ativos específicos que eu já mencionei se destacam como nunca antes. O primeiro, obviamente, é o ouro, né, que é o porto seguro histórico, o ativo tangível que não é passivo de ninguém, é a escolha dos próprios bancos centrais como proteção e diversificação em frente à desvalorização das moedas e representa essa confiança física no lastro físico. E o segundo, queiram ou não, é o Bitcoin, que é o ouro digital, um ativo com uma escassez absoluta, matematicamente programada, que não depende das decisões de um comitê de Washington e muito menos das ambições de um partido em Pequim. E o Bitcoin ele representa essa síntese perfeita que muita gente ainda não entendeu. Ele tem essa natureza de um ativo de reserva de valor, como o ouro, mas também a portabilidade, a praticidade, a capacidade de ser programável, que é inerente da era digital. O Bitcoin ele é essa materialização da soberania monetária, sua soberania sobre o dinheiro na era da informação. Enquanto essas 2 superpotências do mundo lutam pelo controle do sistema, esses 2 ativos são uma saída óbvia. Se essas 2 potências querem esses 2 ativos, é óbvio que nós também temos que querer. A conclusão lógica não se trata de tentar escolher entre entre o ouro ou o digital, mas sim de considerar uma combinação entre ouro e digital. E depois de tudo isso, significa que não é mais para investir em dólar? Não vai se desvalorizar, Estados Unidos está falindo. Não é bem assim, tá? Para nós brasileiros é o contrário. Nós temos que investir em dólar, porque nesse cenário de instabilidade econômica e geopolítica, a moeda dos países emergentes sempre perde, pessoal. A gente vê isso a história inteira. Justamente num momento crítico como esse, você vai confiar no dólar. Olha, a história conta que as moedas do Brasil sempre foram a zero. Você vai confiar que agora o real não vai a zero? No meio de todo esse caos, não, ele vai ficar firme e forte, mais forte até que o dólar. Não faz muito sentido pensar assim. Sim, o dólar perde valor ao longo do tempo, porque é uma moeda fiduciária. Mas o real perde mais rápido e tem problemas ainda mais graves. Uma economia sem indústria, sem tecnologia, extremamente dependente de serviços e de investimentos externos. Além disso, uma moeda totalmente sujeita a especuladores internacionais, especialmente a especulação de curto prazo. Então, no fim das contas, a pergunta que cada um tem que fazer aqui é: onde é que você vai ancorar o valor do seu trabalho, da sua poupança, do seu dinheiro e do seu futuro? Em uma dívida digitalizada por um império que aparentemente pode estar em declínio, ou num ouro centralizado e controlado por um partido que não é nada transparente e, de fato, autoritário. Ou quem sabe, então, numa combinação de plataformas e ativos que não respondem a nenhum dos dois. O século XXI pode muito bem ser lembrado, futuramente, como a era em que a humanidade deixou de confiar em deuses invisíveis, sejam eles o dólar, a tecnologia ou o Partido Comunista Chinês, e passou a buscar combinações de confiança digital e lastro físico para sustentar o valor do dinheiro. E aqui na Targ, o nosso trabalho é exatamente esse: te ajudar a construir uma fortaleza financeira pessoal que, no fim das contas, vai muito além da política de Washington ou das ambições de Pequim. É realmente construir riqueza ao longo dos anos. E se você quer essa nossa expertise para navegar nessa complexa guerra monetária e proteger o seu futuro, clica no link aqui na descrição, converse com o nosso time.
Conheça o que nós temos para oferecer para o seu patrimônio. E agora eu quero muito ouvir a sua opinião. No longo prazo, qual desses dois modelos de confiança você acha que vai prevalecer? A dívida digital americana ou o ouro físico chinês? Ou você acredita, assim como eu, que o futuro tem que ser no híbrido, na combinação entre esses dois poderes? Deixa a sua análise aqui no comentário. Eu fico por aqui, agradeço imensamente a sua audiência e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!